pessoal, hoje mais uma vez começando aqui um ACEP Podcast, a ACEP que completou 90 anos, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial de Petrópolis, entende tudo de Petrópolis, todo o passado de Petrópolis, essa pessoa sabe falar como ninguém. Ela tem a voz marcante, ela é a Carolina Freitas. Bem-vindo, Carolina. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Que bom, Carolina. Eu acabei não falando onde você é, por favor. Pode do Petrópolis Sob Lentes. Petrópolis Sob Lentes. Isso mesmo, sou fundadora do Petrópolis Sob Lentes, que é hoje o principal portal de resgate e de valorização da memória petropolitana em formato multimídia. Muito bacana isso. Eu tenho seguido lá, gente. Tem que seguir a página dela, tem que seguir lá também, está fazendo um podcast bacana. Qual é o teu Instagram? Vamos falar no comecinho. É @PetrópolisObelentes. Obelentes. Isso. Pô, bacana. Você é de Petrópolis? Sou nascida e criada. Nascida e criada. Isso Faculdade aí. fez aqui também? Também aqui. Pois isso é muito bom pra gente quando tem a raiz daqui, o pessoal daqui. A gente fica feliz de saber que a pessoa é cria aqui de Petrópolis e briga por Petrópolis. Escolheu ficar aqui também, né? Porque eu cheguei a trabalhar no Rio e decidi retornar para me dedicar ao Petrópolis Sob Lentes. Que bacana, é isso que eu queria saber. Vamos falar um pouquinho da tua história para as pessoas conhecerem quem que é. Como é que você começou para chegar até aí, como é que esse projeto tão maravilhoso. Depois nós vamos falar dos livros dela, que é muito bacana. Me conta aí como é que você começou. Eu sempre quis ser jornalista, desde a 8ª série. Eu já sabia o curso que eu queria cursar, já tinha tudo encaminhado. Mas eu não sabia da gama de opções que o jornalismo oferecia. E aí foi só quando eu estava na faculdade que eu entendi que dava para ser assessora de imprensa, que dava para fazer um universo de projetos sendo jornalista. E eu comecei a estagiar muito cedo. Eu comecei a estagiar com 18 anos. Caramba. E aí não saí mais desse universo. Que legal. Você começou a estagiar onde? Na Tribuna. Aqui na Tribuna? Tribuna de Petrópolis. Foi uma escola. Que uma bacana. escola. Fiquei lá de 2017 a 2021, se não me engano, 2020. Pô, até que é uma escola, né, cara? Tribuna. É. E ainda era mais papel do que digital, né? Quando você pegou, né? Isso. Eu trabalhava no online. Eu fui contratada para trabalhar no online, porque eu tinha muito envolvimento com Twitter. Eram mídias que estavam ali em ascensão, que o jornal queria fazer uma participação, e aí eu fui contratada para online. Só que logo depois, os editores viram que eu tinha interesse por história, me deram um espaço no jornal impresso para falar sobre a história de Petrópolis. Legal. E aí eu passei a ter uma coluna dominical. Todo domingo saía uma coluna minha. E tomou proporções que eu nunca imaginei. As pessoas começaram a colecionar os jornais, a fazer coleção para os pais, a comentar comigo que todo domingo saía o jornal, eles iam comentar sobre as matérias durante o café da manhã. Que legal. Então eu vi que aquilo estava tendo uma repercussão muito bacana. Caramba. E tu lembra qual foi a primeira matéria que você fez? A primeira matéria saiu no dia 16 de março de 2018. Feriado, né? Feriado, foi sobre o obelisco. E aí, desde o princípio, essa coluna ela foi pautada por comparativos visuais antes e depois. Então, a gente abriu o jornal com uma foto da Avenida 15 de Novembro, Rua do Imperador, sem o obelisco, e ao lado já com o obelisco, mas recriando essa foto nos dias presentes. E foi muito legal porque eu pude abordar a história de uma forma fora do convencional. Sim. Eu abordei a inauguração do obelisco junto de um historiador que já faleceu, Paulo Roberto Martins, Sim. que estudava muito sobre os colonos. E ele tinha participado da inauguração do obelisco. E aí ele falou sobre como foi, sobre os malabaristas, tinha um cabo de ferro que foi estendido do Grande Hotel até a Casa d'Ângelo, se não me engano. E ele falando sobre toda essa movimentação que o 16 de março teve. Que bacana, Na verdade, cara. que a inauguração do obelisco teve, né? Não foi 16, foi o obelisco. E aí, desde então, o 16 de março tem um significado especial. Todo ano eu busco lançar um projeto novo, fazer alguma coisa para marcar esse início do meu envolvimento com memória. Que bacana. É. E a matéria que você fez assim até hoje, que você mais ficou assim, emocionada, que você gostou? Vamos tirar tudo de você aí agora, porque, pô, é muita história bacana e eu sou apaixonado. Apesar disso, eu quero te fazer uma pergunta que eu ainda não vi uma matéria sua sobre Barão de Mauá. Então, eu já fiz sobre a casa dele, porque eu tenho uma parceria com a UERJ desde 2022, em que eu publico conteúdos que buscam democratizar o acesso a informações sobre o patrimônio. Sim. Então, são vídeos veiculados tanto no Instagram quanto no YouTube e que falam sobre casarões, imóveis, ruas que fazem parte do nosso cotidiano. Legal. E que nem sempre a gente conhece a história por trás. E aí tem um Rios que eu publiquei na pandemia sobre a casa do Barão de Mauá. Legal. Mas
pretendo me aprofundar em determinadas temáticas. Cara, tu tem que falar sobre o Barão de Mauá mesmo, gente. O Barão de Mauá, assim, eu acho que ele foi o maior empreendedor do Brasil. Eu acho que sem esse cara que não tinha andado nem a metade, o pessoal não conhece a história, não sabe legal. Mas esse cara sofreu demais, né? Não sei se você sabe um pouquinho a história dele, né? Sim. Pô, esse cara criou banco, ferrovia, pô, a luz mesmo, né? De rua no Rio de Janeiro. A história dele é uma história, assim, coisa de louco. E pena que muitos empreendedores, né, e grandes empresários não conhecem a história desse cara. O que ele sofreu hoje, o que ele fez pelo Brasil, e o pessoal abandonou ele, né, na realidade, quebraram ele, né? Mas isso quem vai contar é você depois, não sou eu. Mas vamos lá, conta mais então. Aí você fez a do Obelisco, que foi bacana. Isso. Aí, como era uma coluna de domingo, eu tinha muito pouco tempo de apuração. Mas isso dava uma adrenalina a mais para o trabalho, porque eu só tinha, em média, 4 dias para definir a pauta, entrar em contato com os personagens, recolher fotografias, recriar essas fotos. E, assim, depois de umas 5 pautas é que eu entrei no comércio propriamente dito. E aí foram mais de 130 matérias sobre esse tema, que estão reunidas nos 2 livros. Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. São 2 volumes. Esse legal. Aqui que a gente está exibindo aqui é o segundo. Esse é o segundo. É o segundo. Aí o primeiro, então, você começa falando... Os livros, eles não seguem uma sequência cronológica, né? As pessoas às vezes perguntam como é que foi feita a seleção das matérias, como é que foi construída essa narrativa. E a ordem de publicação, ela veio da ordem em que saíram as reportagens no jornal. Legal. Eu fui fazendo essa seleção e compilando esse conteúdo em formato de livro. Então, no primeiro livro, eu sinto que tem locais que são mais emblemáticos, porque foram os primeiros que eu abordei. Então, Alfaiataria de Carolis, Casa Sloper, várias, Casa Copacabana, todas essas estão reunidas no primeiro volume. E o segundo já compreende esse segundo momento do projeto, mas que também tem muita matéria e muita recordação envolvida. E o primeiro, você não trouxe por quê? Porque está esgotado. Esgotou? Está esgotado. Que bacana. Tá esgotado. Esse aqui ainda tem? Esse está disponível tanto na Livraria Nobel quanto na Banca do Amaral, que é a banca de jornal que fica ali naquela ilha próxima à antiga Farmácia Brasil. É a mais conhecida aqui. Muito bacana. E não vai ter de novo? Você não vai reimprimir de novo? Eu fiz uma reimpressão do primeiro volume no ano passado em parceria com a SOS Serra, que é uma parceira minha. Sim. E o segundo volume ainda está circulando ainda. E aí eu pretendo publicar outros livros com outros focos, mas também ligados à memória afetiva, que é sempre um ponto bem marcante do meu trabalho. Pô, muito bacana isso aí. O pessoal vai querer o primeiro e o segundo, vai dar problema aí. Você tá ferrada, Carolina. Mas vamos lá, além do Obelisco, e depois, assim, o que você mais gostou de fazer, que o Obelisco foi o primeiro, né? Eu quero saber, assim, o que você mais gostou, qual que te emocionou mais, que você não imaginava que era, porque acontece isso com a gente, né? Você vai num lugar achando que é uma coisa, chega e fala, caramba, me surpreendeu, é maravilhoso, foi melhor do que eu imaginava. Cada reportagem, ela reúne, em média, 5 entrevistados. Então, eu sempre busquei entrevistar desde o proprietário do estabelecimento aos funcionários, a clientes, para que todos possam ter voz nesse processo de eternizar memórias. E acho que todas as pautas são emocionantes porque você tem contato com histórias de vida. São pessoas que optam por abrirem as suas histórias para que possam ser contadas. Legal. E isso não é qualquer um que faz, né? Eu sempre pensei nisso. Será que eu, nessa posição, iria querer que a minha história fosse publicada? Sim. Então, eu admiro todos que tiveram essa abertura para tornar possível o projeto. Uma pauta que, particularmente, eu gosto muito é a da farmácia do Seu Souza, que foi uma farmácia que funcionou na Ponte Fones, onde os meus avós se conheceram. E eu pude entrevistá-los e contar a história deles. Que bacana! Seu Souza, todo mundo conhecia. Todo mundo. Tinham 2, tá? O Seu Souza e o Seu Alcir. Seu Alcir, para quem não conhece, era o pai do Murilo da Academia Aeróbica. O Seu Alcir, então, você vai ter que ir atrás deles agora. Porque esse, então... Porque o Seu Souza, ele era mais distante. E o Seu Alcir era aqui na Floriano Peixoto. E você passava lá, tinha uma fila para ele atender. Ele era farmacêutico também? Quem vai ter que falar isso, de repente, vai ter que ser o Murilo, porque eu não sei nem se ele era farmacêutico para a gente. Para minha mãe, ele era um médico mesmo. Era mágico, doutor, né? Um mago. Cara, era um mágico. Era numa farmácia, as pessoas tinham consulta com ele. A minha mãe adorava e não era ir no...
Primeiro era Sandu, pronto-socorro. Era no Celcir. Celcir cuidava da vida da minha mãe. Olha só, era igualzinho o seu Souza. Tinha aqueles vidrinhos, né? Os pozinhos mágicos. Caramba! E teus avós conheceram lá isso? Sim, eles conheceram lá. Minha avó trabalhava lá, meu avô era cliente, eu estava fazendo um tratamento. E eles se conheceram e fizeram 50 anos de casados ano passado. Que bacana, cara. Muito legal. E que mais, então? Vamos lá. Agora teve aí do seu Souza, que você achou que foi legal. E de alguma outra, assim, de indústria ou outro comércio? Tem algum aqui? Sim, eu sou apaixonada por fábricas e sempre que possível eu busco abraçar esse tema. Para os livros, eu falei sobre a Moageira, sobre a fábrica de tecidos Dona Isabel. E desde 2023 para cá, eu tenho focado muito em vídeos, na produção de vídeos, para fazer com que gerações mais jovens se interessem pelo tema. Então, quem acompanha as redes do Petrópolis Sob Lente sabe que os conteúdos são publicados toda semana, conteúdos de cunho cultural, educativo, para fazer com que as pessoas se sintam mais pertencentes à história da cidade. E é legal ver como isso ultrapassa fronteiras, né? Sim. Pessoas que às vezes são de outras cidades, mandam para os filhos, para os netos daqui, e aí a pessoa comenta, mas eu conheço ela, já conheço o trabalho, é muito bom mesmo. Então tem sido legal ver que a pauta que gira em torno de memória tem unido diferentes gerações. Que bacana isso. Você falou Moageira. Tem muita gente que não sabe nem o que era Moageira, né? Era uma fábrica de trigo, ali na Barão do Rio Branco, no trecho que é conhecido como Moageira. Moageira, por isso que o nome é Moageira. Eu cheguei a pegar essa fábrica. Caramba, tô velho. Cheguei a pegar essa fábrica funcionando de trigo. Está lá desativada até hoje. Tem fotos lindas, fotos internas da fábrica, lindíssimas, que é uma questão também que nem sempre o personagem tem esse conteúdo visual, e eles tinham fotos lindíssimas do funcionamento da fábrica. Que bacana. Poxa, e a outra fábrica que você falou foi qual? Dona Isabel. Dona Isabel. Dona Isabel, que está desativada no Morém. Inclusive, eu fiz um resgate, porque essa parceria que eu tenho com a UERJ, em 2 anos a gente ultrapassou 1 milhão de visualizações nos vídeos. Pô, que bacana. Foram mais de 70 vídeos produzidos, e aí somados, esses materiais ultrapassam 1.200.000 visualizações. Pô, parabéns. Então, só com conteúdos culturais. Porque é muito difícil viralizar com conteúdo de educação, né? É muito mais fácil um conteúdo de moda, viagem, ter uma repercussão. Então, é uma marca expressiva. Que bacana. Parabéns, Carolina. Mais uma, então. Estou gostando. Eu vou falar agora desse momento mais presente dos vídeos, porque as reportagens eu escrevi entre 2018 e 2020. E aí, de uns tempos para cá, eu passei a me concentrar nesse universo digital, porque até então o meu público majoritário era a terceira idade. Sim. E aí, com a pandemia, o encerramento do jornal impresso, esse distanciamento do público, eu senti a necessidade de me conectar com essa audiência mais jovem. E vou apostar, né? Vou apostar em conteúdos mais dinâmicos, mais interativos. E tem sido muito legal porque algumas pessoas que me acompanhavam no Facebook começaram a migrar ou criaram um Instagram só para me acompanhar. Que bacana. Muito legal isso. E aí a tua estratégia, então, foi pegar o público mais jovem. Mais jovem. E aí o que você fez para pegar esse público? Eu passei a investir na publicação dos vídeos. Aí toda semana, hoje, eu já consigo publicar 4 vídeos por semana. E aí são vídeos muito elaborados, que envolvem apuração, roteirização, narração, fazer com que aquele conteúdo se torne compreensível, independente da faixa etária, do nível de escolaridade. Então, as pessoas sempre elogiam essa abordagem que busca realmente fazer com que todos entendam o que está sendo falado. Isso tudo, as pessoas acham que é fácil, né? Pegou, filmou e acabou. Olha quantos processos que ela tem que fazer até chegar ao vídeo, né, Carolina? Tem vezes que um vídeo de 1 minuto e meio eu levo 8 horas. 1 minuto e meio, 8 horas. E ela ainda tem, ainda bem, o nosso parceiro aqui, né? Que é no caso, o Bruno, né? Esse é um parceirão também, não? Ele é. Abriram as portas do estúdio para a realização do podcast e tem sido muito legal, porque o Petrópolis Sob Lentes, ele parte desse princípio de unir passado e presente. Sim. E aí o podcast do Petrópolis Sob Lentes é um espaço de entrevistas em que eu coloco uma mesma pauta, um mesmo tema, pelo ponto de vista de 2 convidados. Um que tenha mais ligação com o passado e o outro com o presente. Muito bacana isso. Eu já assisti alguns. Pô, aí, tá vendo? E o Bruno, gente, é do Estúdio Petrópolis ali. Gente boa, nosso parceiro da Carolina aqui. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí, o Estúdio Petrópolis, tá?
Pô, mas que legal. Então, aí você está fazendo podcast. O podcast, qual é o canal? É no YouTube do Petrópolis Sob Lentes. Petrópolis Sob Lentes. Isso. Tá, o pessoal vê lá também. E eu fiz um resgate dos acessos que o podcast tem recebido e a gente tem contado com acessos fora do país também. Que bacana. Pessoas que são daqui da cidade, mas que têm esse carinho e que querem se manter vinculadas a Petrópolis. Que legal, cara. Muito bom. E o que o pessoal mais novo, assim, você está sentindo? Eles estão pedindo o que mais? Porque tem uma geração aí, mais novos, né, aqui de Petrópolis, que não conhece nem os nossos pontos turísticos, né? É verdade. Esses dias a gente estava conversando com uma galerinha aí, que é chato até falar de onde ou como que é, não conhece, nunca foram ao museu, 14 anos. Nunca foram a passar ali na Casa Santos Dumont e, né, na catedral, nunca entraram na catedral. Olha só, uma história, né, que é no Brasil inteiro e eles não têm esse conhecimento de estar presente lá, né? No ano passado, eu passei a realizar uma oficina junto da SOS Serra, que é a ONG que financiou a reimpressão do livro. E essa ONG ela tem alguns princípios e um deles é o investimento em educação. E a gente passou a realizar uma oficina sobre memórias de Petrópolis. Legal. Na Escola Germano Valente, é uma escola do município. A gente abriu uma turma para alunos de 6º a 9º ano. E esse ano a gente dobrou o número de turmas. Agora a gente está com 2 grupos e é uma oficina que ela não é obrigatória, ela acontece no contraturno escolar. Então só Legal. vai quem realmente tem interesse. E a gente está buscando gerar essa sensação de pertencimento nos alunos, porque eles sempre reclamaram de que o bairro em que eles moram não tem história. Sim. Então, assim, a gente chegou na escola, a gente vai falar sobre memórias de Petrópolis. Qual o bairro em que vocês moram? Eu moro em Independência. Mas, tia, o meu bairro não tem história. E aí eu trago fotografias, vídeos, sempre que possível eu busco tornar isso bem visual para eles terem uma relação diferente com a história. E a gente está buscando levá-los tanto nos cartões postais tradicionais quanto naqueles menos convencionais. Sim. Então a gente foi no Museu dos Brinquedos, na Fábrica de Tecidos Werner. Bacana. E eles amaram as visitas. Então pouco a pouco eles estão se interessando e passando isso adiante para os familiares. Sim. Poxa, tia, estou tirando umas fotos que a minha mãe nunca veio aqui, tem curiosidade. Olha só. Então buscar tornar isso interessante para eles. Sim, é interessante assim, se a gente parar, pensar e analisar, quase todos os bairros de Petrópolis têm uma história legal. Tem. Ela já teve alguma indústria, alguma fábrica, ou que nem o próprio lado do Quitandinha, né, que tinha o cassino, que eu acho que foi outra revolução para Petrópolis, né? O cassino, acho que, né, que não tinha nem prédios antes do cassino, era tudo só Rua do Imperador. Então, assim, todo bairro, se for ver, que for Estrada da Saudade, ela tem uma história legal. Tinha a Ata Combustão, tem lá coisa. Cascatinha tem tanta história. Caxambu, outra história. Mosela, tudo aqui tem uma história, né? E as pessoas mesmo, os próprios moradores, não sabem da história. É igual Cascatinha, tem uma grande parte que é da Vila de Cascatinha, que moram na Vila de Cascatinha e não sabia nem por que era a Vila de Cascatinha. A gente tinha uns amigos que moravam lá e uma vez até meu irmão perguntou, por que é Vila de Cascatinha? Eu não sei não, porque aqui é Cascatinha. Mas era por causa da fábrica, né? A fábrica que fez a Vila de Cascatinha. Isso. Então o pessoal não sabia nem que a energia da fábrica de Cascatinha era gerada, né, através daquela... como é que é o nome? Daquela usinazinha que tem ali na Barão do Rio Branco, né? E a maior parte de Cascatinha não sabe disso. Eu não sei se foi coincidência, mas você citou 3 lugares, Cascatinha, Caxambu e Mosela, que são os temas de uma série documental que eu estou realizando com o Bruno e a SOS Serra. Você falou na ordem. Falei na ordem? Na ordem. Vou jogar na Mega hoje, então. Olha que barato, a gente lançou o primeiro episódio sobre Cascatinha, o segundo que está gravado e está sendo editado é sobre o Caxambu, e o terceiro que está em fase de pesquisa é a Mosela. Olha que barato, é uma série documental que gira ali em torno de 20 minutos. O primeiro episódio está no YouTube da SOS Serra. Legal. E é uma série documental que busca fazer com que os moradores contem a história dos seus bairros. Que bacana. E olha só, ainda tem muito bairro, né? Quitandinha, então. Nossa, as histórias do Quitandinha. A gente recebeu alguns pedidos. Eu comecei a trabalhar lá com 15 anos de idade. Eu sei tudo. Eu consegui ver alguns maquinários do Hotel Quitandinha, do cassino, guardado, lacrado. Trabalhou lá no Palácio mesmo? Não, eu trabalhei na realidade era quitanda na época, né? Meu pai tinha uma quitanda ali. E aí eu fazia muita entrega dentro do Hotel Quitandinha. Então conheço o hotel inteiro, a parte de tudo, os apartamentos, quais são os maiores, os menores, o subterrâneo deles. Que eu sou doida para visitar. Ah, é? Mas dá para visitar, cara. Sou doida para visitar aquele subsolo. Cara, eu peguei o Quitandinha, pra você ter ideia, olha que barato. E essa pessoa
pô, graças a Deus ela está viva, eu acho que tá. A gente pode procurar para você ver. Ela era telefonista do Hotel Quitandinha e quando a gente ligava, ainda era aquele sistema de pininho. Olha que barato, cara. Eu vou ver se ela tá e vou te passar. Você pode. Procura, vou te cobrar. O Quitandinha tem tanta história bacana, cara. Tem aquele castelo de armas lá que também agora vai ser ativado, né? O Museu de Armas. Eu tô na expectativa, porque eu nunca visitei e quero muito. Cara, é um barato. Eu visitei com uma, eu não sei quem é o dono hoje, até teve um evento lá domingo agora. E eu visitei tem uns 30 anos, talvez, atrás. Caramba. Já tinha aquilo tudo, era sobrinha de um dos donos, foi bacana, nunca mais fui também. Mas para você ver, ó, Quitandinha tem, Alto da Serra tem, que nem o trem que passava ali no Alto da Serra, né? Que subia. Foi a primeira ferrovia, a gente está falando do Barão de Mauá, né? E foi através dele que chegou ali, né? Então tem tanta história bacana em Petrópolis, o próprio o adolescente ou até o mais velho, tem gente que não sabe nada de Petrópolis. E as pessoas no início falavam, será que você não vai esgotar de tema? E eu falei, gente, não esgota, porque tudo depende também do recorte que você dá. Por exemplo, sobre o Barão, eu falei sobre a casa, agora eu posso focar na figura dele. Tem muitos recortes que podem ser dados. Vou te acompanhar direto aí quando for falar do Barão. Tem gente que fica doida para me acompanhar nas visitas, que às vezes eu vou a casas que não são abertas para o público. Sim. Teve um caso em particular que foi o Castelinho da Souza Franco, que ele foi totalmente restaurado, ele estava 20, 30 anos. Eu fui lá na restauração, tu acredita? É lindo, é lindo. Foi um amigo meu, o Felipe, que fez a restauração. Ele é a empresa deles. Eles são do Rio, né? O pessoal, eu não sei quem é. Eu, na realidade, fui com uma pessoa que estava fazendo uma parte da construção. Não era nem restauração. Eles estavam fazendo a parte bruta. Entendi. Restauração, não. São pessoas bem qualificadas. Isso. Aqui, eu esqueci o nome da empresa do Felipe que fez lá. Poxa, e foi legal. eu e meu filho, nós visitamos na obra bruta ainda. E estava lá, porra, lindo aquilo lá. E você viu como ficou depois de pronto? Não vi. Vou te mandar, então, o link. Tá no canal do YouTube do Petrópolis Sob Lente. Vamos entrar lá no canal pra gente ver isso aí. E ficou muito emocionante, porque eu peguei fotos pré-reforma e pós, e as pessoas ficaram assim, abismadas com a diferença, porque é um estrangeiro, né, que adquiriu a casa, é um suíço, ele comprou a casa e tirou ela do chão, porque ninguém esperava que aquela casa fosse voltar à vida. Pô, que legal. E aí, esse vídeo, só para concluir, ele foi legendado em português e inglês, porque ele é estrangeiro, ele me deu entrevista. É narrado, né? Não aparece a figura dele, até por questões de segurança. Sim. E aí, ontem eu recebi um comentário em inglês de uma pessoa de fora do Brasil que viu que e bacana. que gostou. Cara, eu adoro isso. Putz, já viu que eu gosto, né? Outro castelinho maneiro, que eu falo de castelinho, aonde está a guarda hoje, lá em cima Você já foi lá? Já visitou? Já. Lindo aquilo também, né? Eu também fui na restauração. Aquele ali, não só daquele, como dos outros castelos. É um amigão, depois passo o nome dele também, não vou falar. Mas é muito conhecido aqui em Petrópolis, ele tem vários desses aí. Eu tenho que começar a anotar aqui essas Depois a gente bate papo, não tem problema não. Vou te passando tudo. É muito bacana. Outra história legal, Carolina, que eu não sei se você já contou, eu estou falando isso tudo para atiçar o pessoal a ir lá visitar lá, né? Teu Instagram e tudo, e eu também, claro. Mas a história bacana que eu acho também é da Igreja do Rosário. É linda. Você já contou, não? Já. Você sabe, assim, sobre as santas? Isso é bom fazer fofoca São aqui. Africanas, né? Essas santas hoje estão lá. Mas eu briguei com o padre, eu briguei com o Senhor, eu briguei com todo mundo para botar aquela santa lá. Porque eu vivi ali 28 anos ali naquela praça, né? No comércio dali. E aí eu conhecia muito bem os padres, então meu pai era muito amigo deles, então a gente frequentava a igreja. E uma certa vez eu descobri que tinha essas santas. Quem me falou foi uma pessoa daqui, não vou falar um nome, que a pessoa é gente boa demais. Professor Maurício, do museu, diretor do museu. Ele que tinha me falado, me contou a história. Se você procurar ele, até convidei ele para ver seu podcast também. Se você convidar o professor Maurício, ele te conta cada história também bacana. E aí ele me falou que essas santas estavam lá e estavam guardadas, né? Não é escondida, vamos dizer guardadas. E eu fui atrás delas, briguei, hoje elas estão lá. E lá o altar tá lindo, porque foi todo restaurado também, foi incorporada uma pintura que conta a história da própria igreja, é linda. Porque ela foi construída por escravos, né? Isso. E aí foi construída dentro, meu pai chegou a pegar, ela ficou por dentro. E em cima, o sino, eu tenho fotografia, depois te mando, de todos os sinos, eu fui lá em cima, é uma série de sino muito bacana. Eu cheguei lá em cima também. Cheguei lá? E Legal.
perigosíssimo, né? perigoso. Porque a escada não tem corrimão. Perigoso. E é bem alto, mas é uma vista privilegiada do centro. Na época, eu até falei para o Padre Geraldo, na época, tinha uma época que estava o Padre Geraldo, ficou ali bastante tempo. Eu até falei que eu acho que deveria ser visitação. Ele não quis, que achou que podia atrapalhar, mas era só botar e lá em cima a gente ajeitava. O comércio, ainda falei, vamos chamar todo o comércio, a gente coloca, porque não tinha corrimão porque lá, lá ferro. segue essa estrutura, porque é só para o funcionamento interno Sim. deles. Então, quem está habituado não tem... Mas lá em cima aquela varanda é linda, a visão que tem para a Rua do Imperador, ver o obelisco. E ainda lá em cima, mais bonito ainda. Então, acho que perde ali, podia cobrar igual na Europa, em todos os lugares, Na a pessoa catedral. cobra. Né? Cobram para ver, não custava nada. Mas que bom que você está fazendo isso tudo aí. Fico muito feliz. Desculpa por cortar. Vamos Nada. lá. Vamos contar mais aí. Então, a gente estava falando dos bairros, cada um que tem. Agora você está fazendo essas matérias para explicar às pessoas. É uma série documental, então tem toda a produção do estúdio Petrópolis, com drone e captação de entrevista. E também é um processo que as pessoas não imaginam o quanto de trabalho que envolve. O episódio do Caxambu, que é o próximo que vai ao ar, a gente passou 14 horas gravando lá, numa diária. Isso fora as entrevistas por telefone, pesquisas prévias. É um trabalho feito com muito cuidado. E o pessoal do Caxambu, a gente tem que bater palma para eles, sabia? Porque eles... São muito na guerreiros. realidade, eles criam em morro, né, gente? Sim. Isso é muito complicado, muito difícil. Para quem não conhece, vai ser uma grande surpresa. Ninguém legal. da equipe conhecia o Caxambu quando a gente Ah, foi é? gravar. E aí foi assim, um novo mundo. Que legal. Eu conheço bem o Caxambu também, que é muito legal. Lá tem uma galera, quando precisar de um... Você deve ter ido no Sérgio, com certeza. Fui, ele que foi o nosso padrinho lá dentro. O Sérgio é o convidado para o final do mês aqui com a gente. Que legal. Planta castanha, gente. Fala castanha. para ele, pergunta se ele está animado para assistir o documentário. Vamos perguntar. Castanha, o milho dele, o milho doce, cara, né? Muito legal. Gente, assiste isso aí, que pô, Caxambu, isso tudo que você vai fazer é maravilhoso. O Caxambu sai muito provavelmente mês que vem e o episódio de Cascatinha já está disponível. Então esse Já tá o de vocês podem Cascatinha? assistir. Pô, legal. Isso aí. Pô, que bom, Carolina, fico muito feliz disso. Porque a gente é cria de Petrópolis, e isso tudo aí, a gente tem um carinho tão grande e muita gente não tem. Eu fico chateado assim, por exemplo, tu entra numa loja daqui, tem a mesma loja aqui, você vai no Rio, o cara está comprando lá e não está comprando aqui. Aí você vê o cara comprando num hortifruti em algum lugar fora, e aqui, pô, a gente tem grande produção que está indo para o Rio, a E pessoa aqui está não comprando é- lá o produto que é daqui. Entendeu? O pessoal não... É muito chato. Loja de roupa, então, as mesmas que tem aqui, o pessoal compra lá. E nisso a nossa cidade vai ficando fraca, né, Carolina? E no Caxambu o pessoal é muito receptivo, são famílias que são muito abertas Todos. para receber. A Dona Maria, queria mandar um abraço especial para ela, foi uma pessoa que foi muito carinhosa. A nossa equipe, na primeira vez que a gente foi na casa dela, eram 5 pessoas e ela preparou pães e sempre bolos. Muito... Nós temos produtos defumados no Caxambu, Sim, que é maravilhoso, do Marcos lá. São. É, Ele é um dos entrevistados. Parece até que você já assistiu, Márcio. Ainda bem que você não lançou, senão alguém ia falar, né? O que acontece? Eu fui feirante também, né? Então, eu fui para a feira com 9 anos e fiquei até os 14, 15 anos dentro da feira. Eu tenho uma tia que ela está desde os 15 anos na feira até hoje. Ela está com 68 anos e faz feira até hoje. Olha. Então, eu nasci, bem dizer, dentro da feira, né? Adoro a feira. Tudo que eu aprendi foi dentro da feira. Para mim, foi dentro da feira. Então, eu vou à feira sempre. Mesmo. Não vou nem para comprar, vou para bater papo. Meu pai era um grande vendedor dentro da feira. Então, ele comprou uma barraca para gente. Nós tínhamos 8 anos, eu e meus 2 irmãos. E nós fomos ter essa barraca. Eu já até contei uma história aqui que a gente perdeu dinheiro no começo e ele cobrava da gente. Muito legal. Então, a feira, gente, vale a pena aí. A Dona Maria, ela vende o quê? A Dona Maria ela tem também produção de hortaliça, e aí o filho dela é que vende. Lá no final da feira deve ser ou Ela vende atacado? Não sei Sabe, te não. dizer. Não sei te dizer. Tem que dar força isso aí. Quem quiser pode ir lá visitar, né, Porque Carolina? a gente com ela vale falou a pena. mais, focou mais na produção Dos produtos mesmo. dos produtos hortaliças. portugueses. Porque a tá. família dela também tem essa tradição dos embutidos. Então ela fez pra gente, mostrou o processo de produção, porque são Legal. dias de preparo. E aí a gente buscou dar esses enfoques. A gente conversou também com a Mari, princesinha do agro, que está se destacando lá. Legal, muito legal isso então, também. a gente buscou. E a sua tia? Minha tia. Ela tá na Feira do Centro? Tá, Vera Lúcia, o nome dela. Depois eu quero também É logo no contato. comecinho de fruta e o meu tio fica lá embaixo. Então, eu te passo o telefone dela desde os 15 anos de idade, olha Lá eu só. conheço muito o Edinho. Edinho.
Ah, eu conheço ali todo mundo. Bom, mas aí parece até que eu estava então na tua gravação. Eu acho que eu estava lá segurando as câmeras pro Bruno. Tava. Não, bacana, eu fico feliz disso. Mas vamos falar mais então. Aí depois do Caxambu teve a de Cascatinha que você fez e qual foi a outra? O primeiro foi Cascatinha, Cascatinha. o segundo Caxambu que está em fase de edição e vamos gravar na Mosela, que foi o terceiro tema que você trouxe sem saber. Sem saber. E o da Mosela é o quê? A gente quer falar sobre a presença germânica na região. Ah, legal. Está ainda em fase de pesquisa, então não tem como eu entrar muito em muito. detalhes, Tá. mas a gente quer falar sobre essa presença ali. Cascatinha, você fez matéria com o pessoal de lá também? Sim, sim. Ainda tem a energia lá própria? Não tem mais não, né? Não, tem não. muitos anos já E que não. Cascatinha por conta da cascata d'água da região. E aí que foi utilizada no abastecimento da Imperial Companhia, na Companhia Petropolitana de Tecidos, Sim. que era a fábrica de tecidos da região. E aí a gente buscou falar sobre Cascatinha a partir de alguns pilares. A fábrica, a banda do grupo musical 1º de Setembro, É ali que é uma também. banda surgida na fábrica e que é centenária. A gente falou sobre as escolas, Fábrica do Saber, Antigata, Combustão e Centro de Ensino Darcy Ribeiro, sobre o Centro Cultural de Cascatinha. Então, a gente buscou falar sobre a matriz também de Cascatinha. Então, sobre diferentes áreas que se complementam. Que bacana, cara. Isso é muito legal. E Cascatinha é muito grande, né? Um bairro muito grande. É. Sempre teve É de o tudo segundo ali. distrito mais populoso atrás do Centro Histórico. Pô, legal. Mas me conta aí, qual o outro trabalho? A gente pulou pra caramba. Eu queria saber assim, você trabalhou na Tribuna, depois você foi pro Rio. Nós não falamos do Rio. Eu trabalhei Rapidamente, no... a gente está cortando aqui, mas isso é um bate-papo. Não esquenta, não. Não tem trabalhei- roteiro, não tem pauta, não tem nada, né? Eu trabalhei na Tribuna, trabalhei com as meninas da Sou Petrópolis, Legal. que inclusive participaram aqui do podcast. Foi legal. Depois eu fui para o Rio para trabalhar no acervo da Globo. Fui trabalhar lá nesse segmento de memória para fazer pesquisas relacionadas a imagens antigas, conteúdos que sustentam as pautas de cunho histórico. Sim. E aí tinha a possibilidade de continuar na empresa e optei por retornar para investir no Petrópolis Sob Lentes. Então, desde o ano passado, eu estou focada integralmente ao Petrópolis Sob Lentes. Então, legal. Não, só pra gente entender que eu cortei lá atrás, depois alguém, pô, Márcio, mas eu queria saber o que mais que ela fez. Aí eu levo cada chamada, rapaz, mas eu nem ligo mais, não sabia. Mas me conta aqui agora. Aí você, assim, de ponto turístico, vamos lá, que você antes tinha feito bastante ponto turístico, né? Eu, Hoje, na verdade, não chegou a fazer. Não costumo focar no óbvio. Tá. Eu sempre busco seguir por caminhos mais... que Sim. fogem desse tradicional, né? Então, porque esse todo mundo já sabe. É. Eu fiz um podcast há 4 anos atrás com a Bia. Ela Guia de turismo? de turismo. Aham. Já conversou com ela? Já. Então tu viu meu podcast também, tá vendo? Tudo tá falando que eu vi o teu também. Não, o que acontece? Ela, pô, deu uma aula, né? Ela é ótima. Eu achei, você já fez com ela? Ela é ótima. Faz um já. podcast com ela não, também. Não podcast, mas já fiz entrevistou. uma pauta com ela. Ela é, Pô, a Raquel ela é ótima. também é Raquel, outra. A Raquel é uma das entrevistadas do Caxambu. Pô, que legal. Porque Pô, ela é moradora de lá. moradora de lá, né? Fiz com a Meilin também. A Meilin deu uma aula também de... Ela é turismóloga, né? Apesar dela estar meio afastada. Mas foi muito legal, que nós falamos muita coisa de Dom Pedro, falamos aqui... E eu inventei tanta história aqui que ela falou, Márcio, como é que você sabia? Eu falei, eu não sabia, eu estou inventando e deu certo, né? Inventando, que eu digo assim, perguntando. Então foi muito legal. E eu estou falando assim porque, como a gente tem alguns pontos turísticos, e na época até a Bia, ainda perguntei, Bia, o que o pessoal acha mais importante, por exemplo, né, de Petrópolis? Que é para a gente saber, né? Até para ajudar, né? E aí tem várias coisas que ela falou que o pessoal não liga muito, o pessoal tinha que dar mais atenção. Eu pretendo lançar uma série de vídeos para armazenar esse conteúdo, porque é aquela história, quando a gente pesquisa pelos pontos turísticos no YouTube, o que mais aparece são vídeos de visitantes e não de pessoas da cidade falando sobre o seu próprio patrimônio. Sim. Eu quero falar, não é... Mas eu acho mais importante hoje tu falar isso, que esse teu Porque trabalho o que está eu melhor. estou querendo fazer, resgatar essa história oral de pessoas que Sim. ainda estão em vida. Então, eu estou Bacana. buscando aproveitar muito esse timing enquanto eu posso. E Muito aí, bacana. me organizar para, assim que possível, também armazenar esse conteúdo. Mas sempre que possível, eu estou buscando dar visibilidade para essas outras pautas que são menos comentadas Muito e legal. que não ganham tanto destaque. A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetrópolis.com.br ou clique no link na descrição.
eu acho isso legal. Tem que entrevistar esse pessoal. Eu vou tentar te passar depois alguns nomes. Por exemplo, a torre da catedral foi colocada bem depois, né? Isso. Esses dias eu conheci uma pessoa que estava no dia que estavam puxando com um caminhão. Ele era novinho e ele aparece na foto. Eu esqueci o nome dele. Caramba, mas eu vou tentar achar para você fazer a entrevista com ele. Tá. Ele falou o sacrifício, o tempo que eles levaram. E aí eu não lembro o nome dele, que eu sou péssimo de nome. Não lembro o nome dele. E eu vou tentar te passar para você fazer uma com ele. Pô, ele contando a história, Já tem aqui cara. umas 4 pautas que eu tenho que anotar, se eu vou Não, esquecer. e ele contando, eu chorei, porque eu choro à toa, né? Se tu contar uma coisa triste aí, eu já vou chorar aqui. Se tu pensar em tristeza, eu já choro. Até com comercial eu choro, mas vamos lá. Mas que legal, Carolina. E que mais que você está pensando assim? Esse teu projeto já está, e agora o outro? E eu lancei esse ano o Chocolate com História, que eu não sei se você ficou Bacana. sabendo. Tô te seguindo, cara. Tô vendo tudo agora. O Chocolate com História é um evento mensal que reúne pessoas que se interessam por história e cultura. Então, são encontros que são realizados lá na Caracol Chocolate, na Avenida Ipiranga. E aí, uma vez ao mês, eu defino um tema e aí a conversa gira em torno daquele assunto. Eu pesquiso por fotos, vídeos, recebo um convidado que vai agregar informações àquele assunto. Legal. E a pauta desse mês, de abril, é a Rua Doutor Porciúncula através dos anos. Eu vou falar sobre o comércio, a história, a arquitetura, e o convidado vai ser o Seu Lino, da Seu Relojoaria Lino. Ângelo. Eu fiz também um podcast com ele. Com ele e, na realidade, seu Cid, né? Da Carlinhos Da Plástico. Carlinhos Plástico. Eu falo que um é o Batman e o outro é o Robin. E aí eles estão brigando até hoje para saber quem é o Robin ali, tá uma confusão danada. Tem uma amizade aí de longa data. Longa data, muito bacana. Ô Bruno, tem umas fotos aí. Olha só, isso aí é do... Isso aconteceu lá na Caracol. É uma Caracol. exposição que eu inaugurei e que vai até dia 15 agora de abril, uma exposição de comparativos antes e depois. Como era a cidade e como ficou. Que bacana. Então, são pautas que eu abordei dentro da trajetória do Petrópolis sob lente. Eu gosto de dizer que foram fotos e pautas que despertaram esse meu interesse pela história e por isso que eu decidi incorporar na primeira exposição do Petrópolis sob lente. Legal. Alguns comparativos, essa região aí muito conhecida por você. Por mim, então, nossa. Essa primeira foto é o antigo Mercadão e ali na pontinha lá de trás tem a antiga Constituição da Igreja do Rosário, Legal. numa configuração mais modesta. E o que chama atenção aqui é que esse Mercadão ele funcionava onde hoje está a Praça da Igreja do Rosário, né, a Praça da Inconfidência, antes de se imaginar na realização de uma praça. E aí tem todo um histórico por trás do porquê do prédio ter sido demolido. E é esse tipo de conteúdo que eu acho que desperta mesmo o interesse. Perfeito, muito bom. Outra, Bruno. Quem é essa jovem aí? Nossa! Esse projeto é o De Volta ao Passado, que é uma série de vídeos em que eu busco me caracterizar segundo décadas que já passaram pela... Né, que fazem parte aí do passado da cidade, para que as pessoas possam se sentir testemunhas de uma narrativa. E aí, esse vídeo foi gravado no Grande Hotel, simulando a década de 30. Bacana. Muito bacana. Junto do Thiago, da RJ Collab. Inclusive, ele também é um bom convidado. Ah, é? Vamos convidar ele. Mais uma, Bruno. Mais uma Nossa, isso é modelo? da configuração do quadro. E aí tem todo um trabalho de entender maquiagem, cabelo, figurino, de como fazer essa seleção. Quem fez o empréstimo do vestido e o chapéu foi a Andréia Dutra, que faz parte do Sarau Imperial. Sarau Imperial. E aí Nossa, é outra coisa. Já voltou o Sarau? Já. Ai, o pessoal tem que ver o Sarau Imperial. Nossa, é outra coisa maravilhosa. Muito legal. Muito bom, muito bom. E aí mais uma... Aqui é o professor Eloy. Professor Eloy. Sempre presente, uma referência no resgate da nossa história. Também lá. E aí é uma tomada do Chocolate com História. Essa inauguração da exposição aconteceu em meio à programação do evento. Legal. E esse segundo encontro ele foi pautado pela coleção de fotos antigas de Petrópolis de José Kopke Frois. E aí eu recebi o neto dele, Mauro Frois, que é dentista, meu dentista. E a coleção de José Kopke Frois é o principal ponto de partida para a gente pensar na memória petropolitana do século XX. Legal. São fotos belíssimas, normalmente fotos, quando você vê que são fotos mais contemporâneas, muito provavelmente elas fazem parte dessa coleção. Legal. Isso aí. Mais um comparativo, dessa vez trazendo ali o Cinema Petrópolis. Sim. E aí tem até ali o filme que está em cartaz, Lua de Mel em Monte Carlo.
eu gosto muito dessas fotos de cotidiano. Inclusive, as pautas que eu levo para o Petrópolis Sob Lentes, normalmente são temas que as pessoas conseguem se identificar. Legal. Porque eu sempre encontrei resistência entre pessoas que eu conheço para o entendimento da história quando são temas muito distantes. Então, o Império, por mais que seja interessante, nem sempre a pessoa se vê identificada. Então, quando é um tema contemporâneo, poxa, cinema Petrópolis, eu fui. Então, assim, isso gera muito mais entusiasmo, muito mais pertencimento. Legal. E aí, mais uma fotografia, ali próximo ao Teatro Imperial. De novo. Esse daí é o primeiro Chocolate com História. Foi na presença de um professor meu da faculdade, o Eduardo de Oliveira, Legal. que ele falou sobre um tema muito pouco explorado, que são as antigas representações diplomáticas que funcionaram em Petrópolis. E que foram quase 30 representações diplomáticas. Caramba. E aí ele trouxe esses aspectos de uma Petrópolis que a gente desconhece. Sim. De legações, essa era uma denominação anterior à embaixada, porque a legação era constituída por uma representação mais modesta do que uma embaixada, e aí de vários países, da Pérsia, da Espanha, tem a matéria na íntegra no site do Petrópolis Sob Lentes, para quem quiser se aprofundar no tema. Bacana. Mais uma, Bruno. E aí encerrou. Que bacana. Tu se emocionou? Com o quê? Parece que se emocionou quando passou alguma foto ali, não? Não, tinha um cisco aqui mesmo. Bom. Não, se tu se emociona, eu já olho, não, já fico emocionado também. Eu sou sensível também. Então tá bom. Eu sou sensível. Pô, que bacana, cara. Isso aí o pessoal pode fazer, então, a visitação lá ainda, que tá lá na exposição. Pode. Tu lembra o endereço? Só porque... Ali em frente ao Mosteiro da Virgem, a Caracol Chocolate. Porque também é outro lugar bacana aquilo ali, né? Lá eu não conheço. Eu estudei ali ao lado, no ISSJ. Mas na realidade lá eu fui barrado. Porque não podia, né? Na época que eu fui, porque eram só freiras, só mulher que podia entrar na época. Eu não podia, eu não sei hoje em dia. Mas lá tem missas, eu acho tem, que... não, aí tem essa parte, mas eu queria conhecer, eu sou curioso, né? E aí eu queria conhecer tudo. Mas, pô, é muito lugar bacana. Na Barão do Rio Branco também tem o outro lá, que hoje virou não é nenhum hotel, né? Isso é o São Vicente Residence, que é um complexo ali de apartamentos lindíssimo, uma biblioteca magnífica. Bacana. E tive a oportunidade também de visitar. Falando em biblioteca, o pessoal não conhece. E você também fez a visita lá ali nas Duas Pontes. No Instituto Teológico. Cara, para mim é a biblioteca mais bacana e mais maneira que eu já vi na minha vida. Esse vídeo eu já há tempos queria visitar, nunca tinha oportunidade, consegui conciliar, fiz a visita, publiquei, eu acho que foram 100 mil visualizações. As pessoas super entusiasmadas, fascinadas. Muito bacana. Porque é isso. Se a gente fala de uma catedral, todo mundo está acostumado. Agora, se você puxa por esse inusitado, gera esse encantamento. Eu adorei. Eu também fui ali, foi depois que eles tinham reformado, que tinham perdido tudo, alguma coisa assim, não lembro como é que foi. E nós fomos pelo Convention. Então, foi eu e mais umas 15 ou 20 pessoas. Nós fomos convidados para conhecer, logo depois que inaugurou. Pô, fiquei embabacado, né? Aquela clarabóia no meio. Né? É uma obra muito moderna. Foi inaugurada ali nos anos 2000 e tem toda uma configuração diferente. Muito bacana. O pessoal tem que ir lá, né? O pessoal de Petrópolis, não só de Petrópolis, tem um monte de gente que vê a gente, né, de fora e fala. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa de Portugal, é até conhecido, né, mas ele fica mandando toda hora, pô, quero ver isso, pô, que legal isso, quando eu for... Então é bacana, as pessoas que moram aqui, que não conhecem, e o pessoal de fora interessado em vir. Então o pessoal tem que fazer mais essas visitações, né? Tem. E uma curiosidade que a gente não abordou, que eu lembrei agora... Isso, vamos lá. É que até bem pouco tempo eu não aparecia nos vídeos. Então, essa questão da voz marcada... Porque durante muito tempo, mais de anos, eu sempre só narrava os conteúdos. E aí, em setembro do ano passado, eu decidi aparecer e humanizar os vídeos. E isso fez muita diferença. As pessoas se conectam mais com o que é falado, elas entendem que tem ali uma fonte de credibilidade, uma figura por trás. E é muito legal, porque ontem mesmo eu estava numa loja conversando com uma pessoa e a pessoa ouviu a voz e falou, você não é do Petrópolis Sob Lentes? Pela voz. Voz marcante. Muito bom, Carolina. Estou muito feliz, cara. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, convite para que conheçam Petrópolis Sob Lentes, para que apoiem o projeto. Esse é um projeto que
realmente tem como propósito fazer com que a educação da cidade seja aprimorada, para que as pessoas conheçam mais a cidade em que elas moram a partir da história. Então, quem quiser se aventurar no site, no YouTube, no Instagram, no Spotify, vai ter muito conteúdo à disposição. E aí, quem desejar uma experiência mais intimista no Chocolate com História também vai ser bem-vindo. As informações estão disponíveis lá na página, como se inscrever, valores para participação. O Chocolate com História, ele tem como lema sabores e saberes. Sim. Porque é servido no café da manhã, então as pessoas têm esse momento de integração, de relembrar. Muitas pessoas têm se emocionado. Legal. Mas podia ir dia 26. Mas eu vou lá para chorar, vou lá fazer vergonha. Seu Lino vai não. estar lá, pode ir. Não, vou ver se eu vou lá então. Vou ver se eu vou. Se eu tenho que lembrar, vou marcar aqui, mas eu vou. Tá, vou te mandar o pegar no pé convite. dele. Combinado. Gente, vamos terminar aqui mais uma vez o podcast aqui na CEP, com essa convidada aqui que foi maravilhoso. Podem seguir, vale a pena. Carolina Freitas, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Carolina. Márcio. Foi um prazer, adorei a experiência. E agora eu vou anotar as pautas que... Perfeito, estou contigo.